Olá, olá, boa noite! Começando a nossa live, da nossa jornada de lives por aqui. E hoje nós vamos falar como dormir para valer, como ter um sono de qualidade. Como é que anda aí seu sono? Como é que você está? E muita gente não sabe avaliar a qualidade do seu sono e muito menos o porquê que esse prejuízo, que esse sono de má qualidade tem um impacto tão grande na sua saúde. Então não é besteira, não é balela essa história de tem que dormir. E vocês vão entender o porquê, tá bem? Então vamos lá, que aqui a gente não tem embromeixo nem enrolação. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, sinais de que o seu sono não está legal, não está de qualidade para você fazer essa autoavaliação. Você acorda várias vezes na noite, você tem aquele sono leve, aquele sono pingado, como muitas vezes as pessoas relatam. Então, a todo momento você está acordando, está despertando. Você não consegue entrar no dito sono profundo. Não sei se vocês sabem, mas existem as fases do sono e cada fase tem ali o seu papel e o seu benefício. Então, quanto mais a pessoa consegue passar por essas fases do sono, melhor a qualidade desse sono. E muita gente, quem tem esse diagnóstico, né, quem faz esse tipo de exame, vai no médico do sono. Existe um médico do sono, se você não sabia, tá? Existe o médico do sono, existem locais onde as pessoas vão fazer um exame, tá? Nesse exame consiste basicamente em você ser monitorado durante toda a tua noite de sono. Ali é registrado um gráfico, as fases em que a pessoa acorda, desperta, frequência, tudo muito bonitinho. Então, existem exames, sim, para essa avaliação mais precisa, que é aí realizado pelo médico. Geralmente as pessoas procuram o médico do sono quando tem a apneia associada. Que é a apneia do sono? É uma condição, geralmente as pessoas têm aqueles despertares, né? Falta, né? Corta-se o fluxo de respiração e a pessoa tem todo esse prejuízo no sono e outros prejuízos também, tá? E outros malefícios. Então, geralmente a pessoa que sofre com a apneia do sono, ela procura ou tem o diagnóstico a partir desse médico do sono, tá bem? Então, se você acorda várias vezes na noite, se você não consegue acordar disposta, sabe quando você levanta e tem aquela energia de disposição ao acordar? É outro parâmetro de avaliação. Se você também, ao longo do dia, principalmente à tarde, final da tarde, iniciozinho da noite, tem um sono, você sempre está letárgica, improdutiva, é um sinal aí que seu sono não está de qualidade, tá bem? São indícios, são sinais de alerta para você atentar. É o que a gente chama de sono superficial, aquela pessoa que não consegue de fato ter esse sono mais profundo. A insônia é classificado quando a pessoa tem esse prejuízo do sono aproximadamente 6 meses, aí pode ser classificado como insônia. Uma pessoa que tem uma noite esporádica, que não conseguiu dormir, sabe? É uma coisa esporádica, ok, acontece. Mas quando isso se torna frequente, comum, e quando isso traz um impacto na saúde, na sua condição do dia a dia, no seu rendimento, na sua produtividade, aí é um sinal que a gente deve se atentar, um sinal de alerta, tá bem? Então, a introdução aí para vocês tentarem fazer essa avaliação aí quanto ao sono. Mas eu quero compartilhar com vocês
que é que traz de malefício a noite de sono mal dormida? Por que é tão ruim dormir mal? E muitas vezes as pessoas vêm para o nutricionista porque querem perder peso, porque querem emagrecer. E quando a gente vai fazer a avaliação, é uma pessoa que tem uma noite péssima de sono, ou dorme muito tarde, acorda muito cedo, acorda sempre, enfim, não tem um sono de qualidade. E mal sabe ela que esse sono de má qualidade impacta negativamente no processo de emagrecimento, ou seja, dificulta o processo de emagrecimento. Por quê? Vamos entender? Porque quando a pessoa tem essa noite de mal dormida, existem alterações no corpo que impactam, inclusive, nesse processo de emagrecimento. Então, fica mais difícil a pessoa perder peso, a pessoa tende a ter mais gordura, aumentar a gordura, reduzir massa muscular. Então, ou seja, a composição corporal é modificada numa pessoa que tem aí um sono de má qualidade de forma crônica. Beleza, composição corporal, o que mais que modifica, o que mais que é alterado? Imunidade. Uma pessoa com sono ruim, ela altera a produção de anticorpos, ela tem um impacto no sistema imunológico, é mais fácil de gripar, é mais fácil de adoecer. Então, não sei se vocês já perceberam, mas quando a pessoa tem uma noite de mal dormida, assim, frequente, é mais fácil ela gripar, é mais fácil ela ter uma crise alérgica. Por quê? Porque o sistema imunológico sofre com essa noite de sono mal dormida, ok? Então, baixa a imunidade e existem estudos que mostraram isso. Monitoraram as pessoas durante um tempo que dormiram uma faixa de tempo reduzida e viram que essa mesma pessoa, quando dormia menos, tinha maior incidência de gripe, de resfriado. Então, tem impacto no sistema imunológico. Outra coisa que está associado com resistência à insulina, com inflamação, com processo de emagrecimento, é a vontade de comer doce. Não sei se você já percebeu isso, mas quando você tem uma noite de sono ruim, no outro dia você tende a ter mais vontade de comer doce, de comer o carboidrato, que é carboidrato simples, é o pão, bolacha, pizza, coxinha. Então, já aconteceu de eu conversando com a paciente, mas como foi sua noite anterior? Aí ela diz, eita, eu fui dormir tarde, eu dormi mal. Então, interfere na escolha alimentar. Interferindo nessa escolha alimentar, fica mais difícil perder peso. Vejam como tá tudo interligado. Bem, esse sono de má qualidade também aumenta o risco de AVC, de hipertensão, porque aumenta a inflamação, tá bem? Então, a gente sabe que a pessoa quando tem uma noite de sono ruim, ela aumenta citocinas inflamatórias e o aumento dessas citocinas inflamatórias aumenta a inflamação. Então, maior inflamação, maior risco de um AVC. O que é um AVC? Bem, aqui você tem sua artéria linda, maravilhosa, você pode formar um coágulo, certo? Faz de conta que o bocal aqui dessa caneta é um coágulo e esse coágulo impede o fluxo sanguíneo, impede que o líquido passe por aqui. Isso aí a gente pode chamar de AVC, ok? Então, existe aqui, para esse coágulo formar, para formar esse coágulo, existe uma inflamação aqui. E essa inflamação está associada com o AVC. Então, a pessoa que dorme mal, ela tem maior inflamação e tende a ter AVC. Também tende a ter perda de cognição, perda de memória, dificuldade de aprendizado. Tem um estudo muito interessante que mostrou que o foco é tão modificado que é pior do que o consumo de álcool. Então,
A gente fala muito, se beber não dirige, mas se não dormir também não dirija. Porque vários estudos mostraram que a privação do sono foi tão danoso quanto o consumo de bebida alcoólica. Por quê? Porque a pessoa perde o foco, perde a cognição, tem dificuldade em aprendizado, tudo isso associado com a privação de sono. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa vai viajar de carro, né, a pessoa sempre, você dormiu bem, né, existe aquela questão de tomar um energético, de tomar um café, cafeína para tentar ficar mais alerta, mas é importante vocês saberem que existe sim essa relação entre sono ruim e perda de cognição, perda de memória e perda na aprendizagem. Então, uma pessoa que estuda, uma pessoa que está trabalhando e que tem essa dificuldade de dormir à noite, no outro dia ela vai ter baixa na produtividade. Sem falar que a gente fica mais irritada, diga se não é. Eu, se eu não dormir, eu fico soltando os cachorros. A gente fica mais irritada, a gente tende a ficar mais ansiosa, aumenta o risco de depressão. Por quê? Porque o nosso humor é modificado também quando tem essa privação de sono ou um sono de má qualidade, tá bem? Irritabilidade, também queda de libido, disfunção erétil também está associado com essa privação de sono. Agora vamos fazer aqui um balaio, como diz o outro. Imagine uma mulher que está entrando ou que está na menopausa, que tem os fogachos, que são aquele calor, geralmente de madrugada, geralmente umas 3 horas da manhã, é o horário que esse calor vem, não tem nada que passe. Então, ela já tem um desconforto térmico, que é essas ondas de calor. Aí ela tem, que vocês vão entender que está associado, queda de serotonina. E também vai ter baixa melatonina, ou seja, ela já tem dificuldade de sono, já tem esse calor, esse fogacho associado, já tende a ter mais ansiedade, mais irritabilidade. Então, quanto mais esse ciclo vai sendo alimentado, pior é a qualidade de vida dessa mulher. Então, por isso que existe muito esse estereótipo que a mulher na menopausa sofre, que a mulher vai dormir mal, vai ficar irritada, vai ficar estressada. Por quê? Porque muitas vezes isso não é tratado. Não existe um cuidado, um aporte nutricional especializado para essa mulher, para quebrar esse ciclo. Então, vocês aprenderam aqui o porquê que dormir mal traz prejuízo, não é verdade? E um pouquinho aí dessa relação entre menopausa, mudança hormonal e impacto no sono, ok? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, vejam bem, para vocês, olha essa imagem aqui, o pessoal que está no Instagram. Essa imagem mostra a produção da serotonina e vocês vão entender o porquê que é importante esse neurotransmissor, essa substância. E qual a relação da serotonina com o sono? Então, para a serotonina ser formada, a gente precisa de nutrientes. Então, para dormir bem, eu preciso ter nutrientes nútrios, eu preciso ter uma alimentação adequada? Sim. Olha, até para dormir você precisa comer bem. Por quê? Essa serotonina, vem de um aminoácido chamado triptofano. Então, esse triptofano que está aqui em cima da imagem forma o 5-hidroxi e depois forma a serotonina. Para formar a serotonina, a gente precisa de todos esses nutrientes: ferro, magnésio, cálcio, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C, vitamina B6, zinco. Todos esses nutrientes a gente precisa para formar a serotonina. Então,
vejam que, por exemplo, uma pessoa anêmica, uma pessoa desnutrida, uma pessoa com excesso de peso, ela tem uma desnutrição associada. O que é desnutrição? Não é aquela pessoa magérrima, só tem carne e osso. Desnutrição está relacionado com falta de nutrientes. Nutrientes insuficientes, em quantidade fora do adequado para aquela pessoa. Então a gente fala de desnutrição. Um estado de uma pessoa que tem excesso de peso, que está desnutrida consequentemente, ela tende a ter baixa serotonina. Olha como até isso está relacionado com a nossa alimentação, tá bem? E o que é que essa serotonina interfere no sono? Qual a relação entre serotonina e sono? É que a serotonina, ela forma a melatonina. Não sei se você já ouviu falar desse nome, melatonina. Mas a melatonina tem gente que compra como suplemento para dormir. Por quê? Porque a melatonina é formada a partir da serotonina e ela é quem chama, é quem convoca a gente para dormir. Então, a melatonina, os níveis adequados de melatonina melhoram ou ativam você pegar no sono. Então, muita gente recorre a esse tipo de suplementação. Mais uma vez, eu deixo aqui um alerta. Às vezes as pessoas recolhem a atalhos, né? A melatonina pode ser usada? Pode. Mas muitas vezes não se trata a causa do problema e também a melatonina sozinha muitas vezes não resolve. Porque a melatonina ela pode melhorar você pegar no sono. Mas se você tem dificuldade em outras fases, tipo se você acorda sempre, se você não tem um sono profundo, a melatonina não vai ser tão efetiva assim. E o que é que impacta também nos níveis de melatonina no nosso corpo? A melatonina, ela sofre com a luz azul. Não sei se vocês já ouviram falar que a luz azul, essa luz que está aqui, ó, na minha frente, no celular, tá aí na palma da sua mão, está no computador, certo? Então, essa luz azul, ela reduz os níveis de melatonina. Uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono, que é uma orientação, é a gente reduzir o contato com eletrodomésticos, com eletros eletrônicos, próximo ao horário de dormir. Por isso que a gente fala aquele negócio de 2 horas antes, larga o celular, cuidado com estar vendo muita TV, porque essa luz azul vai reduzir os níveis de melatonina. Por exemplo, eu tô aqui com esse óculos, né? Eu não tenho nenhum problema de visão, mas por que eu tô usando um óculos? Esse óculos meu aqui, ó, ele foi comprado, adquirido com o objetivo de quê? De filtrar a luz azul. Então, quando eu tenho live, né, assim à noite, que eu tenho muita luz aqui em cima de mim, quando eu vou para algum evento à noite que eu não quero que isso interfira no meu sono, o que é que eu faço? Eu uso esse óculos aqui. É uma estratégia, tá? Então, como eu consigo esse óculos? Conversa com seu oftalmologista. Então, se você também fica muito tempo em frente ao computador, né, você trabalha muito com o computador e à noite, então é uma boa alternativa aí você ter esse óculos como uma estratégia para não impactar negativamente no seu sono. Mas claro, a noite foi feita para a gente desacelerar. Então essa história de ficar virando noite trabalhando, fazendo as coisas em casa, não é benéfico porque a gente fica ativa e isso interfere no nosso sono. Então o ideal é, chegou a noite, a gente ir desacelerando. Então criar uma rotina, certo? De tomar um banho quente, que é o que a gente chama de higiene do sono. O que é a higiene do sono? É uma rotina
que vai possibilitar você ter um sono de qualidade. Então, tomar um banho quente, morno, né? Ter uma temperatura adequada do seu quarto, não pode estar quente, não pode estar frio. Pode-se utilizar também dos óleos essenciais, que a gente vai falar já já deles, ok? Um chazinho também, que eu amo chá, vocês que me conhecem, me acompanham aqui, sabem que eu amo chá. Então, chá também é uma estratégia, para quê? Para melhorar, ter essa rotina do sono e melhorar aí a qualidade do seu sono, ok? Então, vamos falar dessas estratégias? Então, a gente já falou da alimentação, daqueles nutrientes que a gente precisa inserir. Triptofano está onde? Para formar serotonina. Leites e derivados. Complexo B está onde? Complexo B vai estar nos cereais integrais, vão estar nas sementes, na chia, na linhaça, na aveia, ok? Magnésio também. O magnésio, pessoal, é excelente, tanto para modulação da ansiedade, e é outro problema quando a pessoa tem dificuldade em dormir, é que muitas vezes ela é ansiosa, e essa ansiedade tem um impacto negativo no sono. Ela fica ali pensando com aqueles pensamentos acelerados, ficam pensando em mil e uma coisas, como é que vai ser amanhã, o que é que vai fazer amanhã, o que é que vai deixar de fazer amanhã, e isso interfere no sono. Então, magnésio ajuda bastante no controle, na modulação da ansiedade. Onde é que está magnésio? Está nos cereais integrais, está no chocolate 70%, está no cacau em pó, ok? Está nos vegetais verdes escuros. Então, incluir esses alimentos no seu dia a dia e, se necessário, suplementar também o magnésio, que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo, suplementando esse magnésio. Então, ele ajuda tanto na questão da ansiedade quanto na questão do sono, ok? Então, a ansiedade também é um gatilho, é uma base para essa dificuldade em dormir. Essa questão desses pensamentos acelerados. Então, você pode fazer uma meditação, fazer uma oração, isso ajuda bastante, também faz parte da higiene do sono. Vocês podem, meditação, oração, ter um cadernozinho, eu sempre dou essa orientação às vezes para os meus pacientes que são mais acelerados. Anota, né? Quando você anota o que você tem que fazer amanhã, quando você descarrega os seus pensamentos, dá uma acalmada, dá uma relaxada. Então, escreve, isso ajuda, né, nessa questão da ansiedade também, ok? Oração, meditação, aromaterapia, então os óleos essenciais de lavanda, óleozinho de limão, de laranja, tem comprovação de que causam sim esse relaxamento. Então, pode ser um difusorzinho, pode ser inalando esse óleo essencial. A leitura do livro físico também ajuda a dormir. Aquela coisa antiga, né? Que muitas vezes a gente falava que os antigos faziam e que tem base sim. Então, a leitura, você tirar um momento antes de dormir para ler o livro físico, ajuda a você pegar no sono, a ter um sono de melhor qualidade. Teve estudos que compararam o livro físico com ler em outros locais, ler no celular, ler num tablet, ler no Kindle, e não é a mesma coisa. O livro físico foi sim mais efetivo para melhorar aí o sono. Como eu falei na questão da higiene do sono, o quarto deve ser escuro. Como eu disse lá, a questão da melatonina. Então, ter cortina no seu quarto. Vede o máximo possível o seu quarto para você evitar esse contato com a luz. Ok? E os chás? Quais chás eu tomo, eu coloco no meu dia a dia para melhorar esse sono? Vamos lá?
São chás que geralmente acalmam, relaxam. Alguns são bem conhecidos, né? A camomila, a valeriana, cidreira, melissa, passiflora, o mulungum, certo? O mulungum é um dos tira e queda, né? Geralmente ele dá realmente esse relaxamento lá do sistema nervoso central. Então, esses chás você tomar 1 hora, 2 horas antes de dormir, tomar também ali no finalzinho da tarde, umas 4, 5 horas, que já vai promovendo a redução do GABA, né? E promovendo o relaxamento. Então, os chás ajudam. O chá sozinho não faz milagre, mas dentro desse contexto do que a gente falou aqui, ajuda bastante. E os fogachos, Nutri, para a mulher que está aí, que estão na menopausa, estão entrando na menopausa, os fogachos, aqueles calores noturnos. O que a gente pode fazer? Existe um chá, já que a gente falou de chá, o chá da folha da amora, que é excelente para reduzir esses fogachos. Então, encontra muito fácil hoje em dia em casas de produtos naturais essa folha da amora e faz o chá, infusão e consome. Também alimentos que vão contribuir para a produção dos fitoestrogênios. Então, na mulher na menopausa que existe a queda desses hormônios, então do estrogênio, alimentos que tenham na sua estrutura similar a parecidinho com estrogênio ajuda. Quais alimentos são esses? O inhame. O inhame é excelente para a saúde da mulher. Não só a mulher na menopausa, a mulher com TPM, certo? De maneira geral, é um alimento batata, amigão da mulher. Então, inhame, grão de bico. A gente também pode colocar aqui a linhaça, a chia. Então, são alimentos bem conhecidos, são alimentos que a gente sabe que ajudam bastante nessa modulação, se é que a gente pode falar assim, alimento, otimizando a produção desses hormônios. Por quê? Porque nessa mulher, ela não tem mais a produção que ela tinha antes, certo? A menopausa, pessoal, existe aí pessoas que aderem à terapia hormonal, mas a terapia hormonal é válido eu deixar aqui esse alerta para vocês que existe um momento. Se a mulher já tem mais de 10 anos, por exemplo, que está na menopausa, não é orientado ela fazer mais a reposição hormonal. Se também essa mulher tem fator de risco na família, de câncer de mama, né, de pessoas próximas, se ela também tem situações de AVC, tudo isso tem que ser, o caso clínico deve ser avaliado pelo médico. Então, eu não vou dizer aqui que é contra ou que é a favor a terapia hormonal. Eu vou dizer o seguinte, que é válido você ter uma avaliação antes de simplesmente pensar ou acreditar que só o hormônio vai resolver a sua vida, certo? Então, existe um momento certo também dessa reposição hormonal. Geralmente é antes da menopausa em si. Antes da mulher de fato entrar na menopausa. O que é menopausa? É quando a mulher passa 12 meses sem menstruar, cessa a menstruação. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A perimenopausa, o que é isso? A mulher vai sentindo os sintomas. Então, antes mesmo dela chegar a parar 1 ano de menstruar, ela já vai ficando mais irritada, ela já vai tendo os fogachos, né, que é esse calor noturno. Então, ela já vai tendo aumento de gordura corporal, ela já vai tendo maior risco de depressão, de ansiedade, de AVC, osteoporose. São alguns dos sintomas que são comuns e que a mulher já vai sentindo antes mesmo de chegar na menopausa. Então, como eu falei aqui,
Por isso, quanto antes a mulher ter, né, essa visão, essa importância de que quanto antes ela começar a modificar o seu estilo de vida, melhor vai ser para ela no ponto de vista de qualidade de vida. Menores sintomas, menores desconfortos, porque ninguém precisa viver com desconforto, né? A gente escuta muito, mas é normal. Não é normal viver com desconforto, ok? Não é normal a gente viver com dor, né? Pode ser comum, é comum, né? Vamos dizer assim, é comum, mas não é normal. Por quê? Quanto mais inflamada essa mulher estiver, pior vai ser os sintomas. Por isso que às vezes a gente escuta, eu passei e não tive sintoma nenhum. Não é que ela não teve, é que muitas vezes ela não teve tanto desconforto como de outras mulheres. Então tudo depende do contexto. Então quanto antes você conseguir ter esse acompanhamento, porque existe ainda muito preconceito quando a gente fala de menopausa, não é isso? Quando a gente fala de menopausa e já está no fim, né? A mulher já começa a pensar que já está no fim da vida, que perdeu toda a disposição, toda a energia, e não é assim, certo? Fiquem tranquilas, porque mais de 1/3 da vida da mulher, se ela viver, por exemplo, até 80 anos, certo? Se a mulher viver até 80 anos, 1/3 da vida dela ela vai viver na menopausa. Então ela tem muito ainda o que produzir, muito o que vivenciar, muito o que desfrutar sem estar sofrendo, né? Então por isso que hoje a gente está falando sobre o sono, que como eu falei, né, quem entrou depois, o sono é um ponto que as mulheres que estão aí na menopausa sofrem bastante, ou que estão entrando na menopausa, né? Porque tem esses fogachos, tem essa alteração, como eu falei, da serotonina, certo? Baixa serotonina, baixa melatonina. Porque, meninas, nós temos receptores de estrogênio em todo o nosso corpo. Então, em todo o corpo a gente tem receptor. O que é receptor? É um local onde o hormônio se une. Então, toda célula que tem um receptor ali, o hormônio vai chegar e vai agir. Então, nós temos receptor, inclusive, no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, para o estrogênio. Por isso, quando a mulher está nessa fase, ela tem aí dificuldade de cognição, de aprendizagem, produtividade, consequentemente, e de sono, porque baixa essa serotonina, ela fica mais irritada, ela fica mais impaciente, ela fica mais ansiosa e aumenta o risco de depressão e aumenta o risco de Alzheimer também. Então já tem muitas mulheres sendo diagnosticadas com Alzheimer nessa fase. Por quê? Porque a perda ou a redução do estrogênio também interfere nos níveis, né, no risco, né, do Alzheimer, tá certo? Então a gente falou aí da serotonina produzindo a melatonina, a gente falou também da ansiedade, né, dos chás, do magnésio, da meditação, da oração, da leitura, né? E outra coisa também que a gente tem que falar aqui, que é o estresse. Então, quanto mais estressada essa mulher está, e estresse não é só físico, é estresse emocional também. Preocupação, né? Com a casa, com o esposo, com os filhos, com os netos. Preocupação com a sua saúde, como é que será essa incerteza, né? Como é que vai ser agora essa fase, né, que eu estou, como é que vai ser os meus dias futuros. Então, todo tipo de estresse, ele aumenta o cortisol. E o aumento do cortisol interfere também no sono.
e reduz também libido, né? Outra coisa que a mulher também na menopausa sofre. Então, a queda hormonal reduz o libido e o cortisol, o estresse também diminui o libido. Então veja como os sinais e os sintomas estão todos interligados. Queda de libido, a mulher também sente desconforto muitas vezes durante a relação sexual, porque reduz a lubrificação, né? A lubrificação, então, consequentemente, vai ter mais dor. E aí isso pode atrapalhar o relacionamento afetivo entre homem e mulher, o parceiro. E aí gera mais estresse e vai gerando uma bola de neve, né? Vai juntando. E aí vem o sofrimento e todos os desconfortos associados. Certo, meninas? Então, a gente falou bem sobre a questão do sono, do prejuízo do sono. Falamos das principais causas. Então, eu espero que vocês tenham conseguido, né, nessa live, aprender um pouquinho mais sobre a questão da importância do sono, tá? Não é perda de tempo. Então, se programe, se organize dentro da sua realidade. O que é que pode ser feito para você melhorar seu sono, né? Eu citei um exemplo aqui do meu óculos, não é? Meu óculos, ó, de luz azul, para reduzir o impacto aqui das luzes, né? Mas não é todo dia que eu tenho live, né? Não é todo dia que eu tô com essa luz aqui na minha cara. Então, a gente faz o possível para evitar esses desconfortos, tá? E reduzir o impacto no nosso sono. Então, ter sempre o mesmo horário para dormir, horário para acordar e aquela higiene do sono que a gente falou lá bonitinho, certo? As meninas estão chegando agora. E amanhã a gente tem outra live. Amanhã a gente vai falar sobre como ativar o metabolismo. É outra questão. Mulher também na fase da menopausa. A mulher que está entrando na menopausa, o que acontece? Ela tende a ter dificuldade em perder peso. Ela tende a aumentar a gordura, né? Aquela gordura visceral, aquela gordura abdominal, aquela gordura que ninguém quer. E aí, o que é que você faz para ativar o seu metabolismo, né? Para promover esse emagrecimento? A gente vai falar amanhã, 8 horas, tá? 20 horas. Então, as meninas que chegaram depois, se programem, porque eu já falei muita coisa antes de vocês chegarem. E se programem para estar amanhã comigo, tá bem? Lembrando, meninas, que as inscrições do Menopausa e Você vão acontecer dia 12. Então, se programe, né? As primeiras 10 inscritas vão ganhar uma aula sobre aromaterapia com especialista. Então, vocês vão aprender como usar os óleos essenciais, quais os melhores óleos essenciais, inclusive para a menopausa, para reduzir fogacho, para aumentar a libido, para aumentar foco, concentração. Ó, fantástica aula sobre óleos essenciais, aromaterapia. Segundo ponto, ou segundo bônus, vocês vão ter aí, quem, né, se inscrever, as 10 primeiras vão ganhar um livro que eu amo, um livro que eu queria que todo mundo lesse, que ele é chamado de Hábitos Atômicos. É um livro que fala sobre mudança de hábito, como formar hábitos, né, e como formar, consequentemente, hábitos saudáveis. Então, esse livro você vai receber na sua casa, no seu endereço, as 10 primeiras inscritas. E o terceiro e último bônus, olha quanta coisa, viu? Vocês vão receber o novo e-book de chás que eu preparei. Ainda não lancei, vocês vão ser as primeiras a receberem. Além disso, tem cupom também, né, especial de primeira turma, vagas limitadas. Então, como é que acontece o Menopausa e Você, né? Como é que vai ser isso? Bem, são encontros ao vivo, certo? Então, a gente vai se encontrar durante um ano,
serão 12 meses de acompanhamento nutricional. Vocês vão estar num grupo, vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp, né? Vai ter esse encontro com outras mulheres que estão passando pela mesma situação que vocês, né? Que estão aí na fase da menopausa, um grupo para trocar experiência, para ter motivação, para ter foco. E vamos falar, né? Eu vou estar com você para, primeiro, passar exames laboratoriais, vai ter diagnóstico desses exames, vai ter cardápio, né? Cada uma vai receber o seu cardápio para colocar em prática, e vão ter as aulas, que são os encontros ao vivo, que serão 12 encontros, ou seja, um ano que a gente vai estar juntas. Então, eu tô aproveitando essa nossa live aqui, que tem como objetivo, claro, convidar você para se inscrever e ser uma das primeiras, né? Que o meu objetivo é que você ganhe aí os bônus e o valor diferenciado das 10 primeiras inscritas, tá bem? Então, dia 12, nós vamos estar divulgando o site para você fazer a sua inscrição. Então, eu espero vocês. Não deixe de entrar, porque esse ano não vai ter nova turma e a próxima turma vai subir o valor, certo? Vai subir. A tendência é essa, e eu já estou me comprometendo com essa primeira turma de deixar esse valor somente para essa turma, tá bem? Então é isso. Quem chegou por agora, assista a live do início, senão vocês vão perder muito conteúdo. Então, tem conteúdo gratuito aqui, tem conteúdo gratuito na lista VIP, né, lá no WhatsApp, tem conteúdo gratuito no feed. Vocês podem, hoje eu postei, por exemplo, dicas ou orientações sobre café da manhã. O que tomar, o que consumir no café da manhã. Então, vai lá no feed, deixe sua curtida, compartilhe, certo? Então, tem conteúdo gratuito, mas se você quer ir para um nível mais diferenciado, um acompanhamento mais próximo, você quer, né? Eu sempre estou dizendo, aproveitar esse ano ainda, né? Não espere o ano passar e você olhar para o final do ano com tristeza de não ter conseguido colocar em prática aquilo que você se planejou. Então aproveite, nós estamos em julho, né, meio do ano, então nós vamos começar agora. Então teremos 6 meses aí para você chegar no final do ano já com outra disposição, com outra energia, com seus níveis de exame aí, ó, melhorados, com emagrecimento, porque a gente também vai trabalhar com emagrecimento, mas é um emagrecimento focado para mulheres que estão entrando. Ah, Nutri, mas eu não estou na menopausa. Mas você já está na perimenopausa, ou seja, você já está entrando, você já tem sintomas, você já tem desconforto da menopausa, então entra logo, que é melhor ainda, porque você já vai modulando o seu corpo, modulando inflamação, para sofrer bem menos nos próximos anos, tá bem? Muito obrigada a vocês que entraram, um beijo, a live vai ficar salva, então se tem alguém que você queira compartilhar, aproveita e compartilha essa live, tá bem? Beijo, boa noite, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau!